Fala galera, na boa ou não? Sempre na boa. Câmera, você tava na boa essa época? Opa! Oh, sempre na boa. Pessoal, hoje a gente vai dar algumas dicas para os vestibulares do país que vão se iniciar agora nesse final de semana, né? Essa dica de física bem global, com um assunto muito importante para os seus vestibulares, que é um termo que vai aparecer na sua questão indiscutivelmente, que é o termo equilíbrio. A gente vai discutir quais são as implicações desse termo em 3 áreas diferentes aí. A gente começa a ler o termo equilíbrio e imediatamente tem que vir na sua cabeça o seguinte: o corpo está em equilíbrio, pelo amor de Deus, não vai lembrar que ele tem que estar parado, não tem não. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: com certeza a força resultante aplicada naquele corpo é zero, é nula, tá? Essa é a primeira grande conclusão que você tem que ter. Equilíbrio tem que vir na sua cabeça, força resultante igual a zero. Só que isso a gente está pensando na dinâmica de forças. A gente pode pensar também em 2 outras análises, ainda pensando em dinâmica. A gente pode pensar na dinâmica energética, teorema da energia cinética. Se a força resultante é zero, o trabalho dessa força resultante também é zero. E o trabalho ser zero implica no quê? Que a variação da energia cinética também vai ser zero. Ou seja, esse corpo não muda sua energia cinética, porque mesmo você lembra, teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Se o trabalho da força resultante é nulo, a variação da energia cinética também é nula. Lembrando que essa seta não é só de ida, né? É também uma seta de volta. Se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade e a volta também é válida. A gente pode pensar também na dinâmica impulsiva, impulso e quantidade de movimento. Então, ó, se a força resultante é zero, o impulso da força resultante também vai ser zero. Isso, obviamente, vetorialmente. Esse cara aqui não é vetorial. Agora, esses dois são, né? E se o impulso da resultante é zero, a gente pode concluir imediatamente que a variação da quantidade de movimento vai ser nula. Lembrando que aqui também eu tenho a seta de ida e volta, tá? Então perceba, na realidade, então aqui nós temos o vetor nulo, né? Então a gente tem que se o corpo está em equilíbrio, a força resultante indiscutivelmente é zero. A gente tem 2 implicações, depende da situação, você vai usar uma ou vai usar outra. Então o trabalho da resultante é nulo, não varia a energia cinética. Impulso da resultante é nulo, não varia a quantidade de movimento. Mas viu, você é ligeiro. Perceba uma coisa, as 3 coisas na realidade dizem exatamente a mesma coisa, né? Perceba, força resultante é zero, você sabe, né? Se a força resultante é zero, a gente está falando que a aceleração no corpo é nula. A aceleração no corpo é nula, não varia o vetor velocidade. Energia cinética não muda, não varia a velocidade. Quantidade de movimento não muda, não varia a velocidade. Então o que você pode concluir? Ó? Vem comigo aqui. Equilíbrio significa que o vetor velocidade ele é constante, tá? O vetor, por exemplo, estou falando de vetor. Se o vetor velocidade é constante, eu tenho 2 opções. Ele pode ser constante e igual a zero. Se ele for constante e igual a zero, você sabe, esse corpo está em repouso. Esse corpo está parado, mas é uma das opções. Eu tenho uma outra opção do vetor ser constante e diferente de zero. Aí, meu jovem, você tem que saber. Se ele é constante, diferente de zero, não pode mudar a direção, não pode mudar sentido, nem o tamanho. Só tem um tipo de movimento que faz isso. Lembra aqui comigo, ó, movimento retilíneo e uniforme. Então, gente, na prática, equilíbrio, eu tenho essas 2 opções. Não tem outra. Agora, como que eu posso aplicar isso no exercício? Vai depender. Ah, tem um bloquinho, eu estou falando de força aplicada. Você vai pela parte de forças. Estou falando de energia, teorema da energia cinética. Estou falando de colisão, impulso. Eu estou falando de impulso e quantidade de movimento. Para isso, já quero diferenciar uma coisinha com você para acabar a nossa dica. Eu tenho 2 gráficos muito importantes na nossa mecânica. O gráfico força por deslocamento e o gráfico força por tempo. Cada gráfico tem a sua particularidade. O gráfico força por deslocamento, lembra? A área dele é numericamente igual ao trabalho dessa força. Então, a área do gráfico força por deslocamento é numericamente igual ao trabalho. Já o gráfico força por tempo, lembra aqui comigo, ele vai ser numericamente igual a quem? Ao impulso dessa força. Cuidado para não confundir as 2 coisas. Então, força por deslocamento, a área te dá o trabalho, força por tempo, a área te dá o impulso. E pessoal, vai na boa, brilha, estamos contando com vocês. Forte abraço.